strong. Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma vez aqui numa edição especial de terça-feira com um convidado muito especial, o Dr. Evandro Pertence, ele que é advogado, formado pela UNB, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e hoje pré-candidato à OAB seccional do Distrito Federal. Hoje, recebendo esse convidado mais que especial, Doutor Evandro Pertence. Boa noite, doutor. Boa noite, Joilson. Que alegria estar aqui com você, alegria estar com seus espectadores e espectadoras. Um prazer enorme estar nesse programa. Gente, eu estou muito feliz de receber ele hoje aqui, porque a agenda dele é muito corrida. E depois da gente tentar muitas vezes, graças a Deus, hoje deu certo. E nós ficamos muito felizes de recebê-lo aqui, doutor. E é um prazer dizer que as portas sempre estarão abertas para receber o senhor. Eu peço desculpas pela agenda corrida, mas em campanha você sabe como é, né? Claro. A gente tem que correr a Brasília inteira, a nossa ideia é essa. O nosso movimento Fala DV é exatamente isso, é ouvir o advogado e a gente tem que circular. Então estamos circulando o tempo inteiro, estamos aqui em Valparaíso com o maior prazer. E é isso que eu admiro o doutor Evandro. Ele está não só correndo Brasília, Distrito Federal, mas também correndo o entorno. Hoje ele esteve com a advocacia do entorno, justamente representando o movimento Fala ADV. E hoje, aqui ao vivo, vamos bater esse papo com você que nos assiste aí. E obrigado pela sua audiência. Doutor Evandro Pertence. Uma curiosidade, o senhor formado em Direito, pós-graduado em Ciências Econômicas, é isso mesmo? Ou eu estou errado? Econômico. Direito Econômico. Das empresas. Isso mesmo. Como foi Direito Econômico E das empresas e Direito Processual também. Como foi chegar na advocacia? Eu acho que a primeira curiosidade dos nossos ouvintes, e até porque... Gente, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A edição especial do programa Palavra Franca é em homenagem ao Dr. Evandro Pertence. Porque de tanto eu ansiar por esse momento, eu digo, gente, a gente vai ter que criar um quadro especial para receber ele aqui. Então, por isso, em homenagem ao Dr. Evandro Pertence, nós estamos lançando essa edição especial do programa Palavra Franca. Mas, doutor Evandro... Fico muito lisonjeado, Joilson. Olha, o prazer é todo nosso, né? Mas me diga uma coisa, a sua veia já é do direito desde criança, correto? Correto. Eu costumo dizer que, enfim, as pessoas conhecem o meu pai como um homem público. Sim, né? sim. Meu pai foi ministro do Supremo por 18 anos, foi marcante, tenho muito orgulho desse homem público. Foi procurador-geral da República antes disso. Agora, antes disso, ele foi um advogado. E é esse advogado que forjou meu caráter. Então, eu costumo dizer, aos 14 anos eu já estava na porta da ordem fazendo campanha para ele, que era o candidato a presidente do ABDF. E, enfim, não ganhou aquela eleição, mas eu cantava os jingles, distribuía santinhos e pedia votos para o meu pai. E desde então eu sou um apaixonado pela advocacia, graças a Deus consegui cumprir aquilo que eu ansiava, né? Chegar ao UNB, me tornar advogado, me formar na UNB e depois disso ter a oportunidade de trabalhar na ordem, que era outra grande paixão minha. Então existe um homem público admirável, mas o homem que me deu a linha era o advogado José Paulo Pertence, não o Sepúlveda Pertence, que surge da imprensa a partir do momento em que ele se torna Procurador-Geral da República. Olha aí, José Paulo Pertence, mais conhecido como ministro Sepúlveda Pertence. Foi ele que conduziu o processo do presidente Collor na época? Não. O 92, ele não estava ainda na... Não, ele já era ministro do Supremo. E lá ele votou. Sim, né? sim. Ele atuou como juiz. Como juiz. Mas à época o procurador-geral era o Aristide Junqueira. Aristide Junqueira. O doutor Evandro, gente, está rodando hoje as cidades satélites do Distrito Federal e também o entorno, e ouvindo o advogado. A minha primeira pergunta, doutor, qual é, nessas suas caminhadas, qual é a primeira demanda, ouvindo essa classe, ouvindo os nossos amigos, advogados e advogadas
por esse nosso Distrito Federal e entorno? Joilson, o que mais nos chama a atenção é a falta de identidade do advogado com a instituição. Então você vê hoje a gente conversando, são praticamente 70% dos advogados que não se veem representados pela OAB. Sim. E é esse pessoal que a gente tenta buscar. A nossa conversa é para que eles digam o que eles esperam da ordem, para que a gente consiga montar uma ordem que os represente. A ideia é de remontagem da ordem. E envolver, né? Trazer de volta essas pessoas para que elas se sintam representadas na OAB. Hoje, o papel da OAB do Distrito Federal, na sua visão, como pré-candidato à presidência da OAB seccional do Distrito Federal, está além ou aquém do esperado, na sua opinião? O que me tirou de casa foi essa sensação de ser órfão de ordem. Foi a sensação de que a ordem não está funcionando. São dois aspectos que me chamam a atenção. Um ligado à advocacia, que veio a pandemia. Sim. E os tribunais se reorganizaram para continuar produzindo, mas não levaram em consideração o advogado. E eu senti falta da ordem para fazer esse questionamento. E de outro lado, é uma coisa que é muito cara para mim e muito cara para a ordem, que foi a construção da democracia, né? O papel da ordem na construção da democracia foi muito importante. Sim. E hoje a gente vê as instituições democráticas sendo atacadas e não vê a ordem reagindo. Então isso também me chamou a atenção. Eu sou um democrata antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra ideologia. A minha ideologia é a democracia e isso me trouxe, eu que já há algum tempo não participava mais da ordem, não sabia se estava de licença ou se tinha me aposentado. Sim. Descobri que estava de licença. Voltei com toda a carga. Com gosto de gás, como diz lá na minha terra. Para brigar pela ordem. Muito bem. Essa falta de identidade, ela acontece por vários motivos, né? Representatividade, assistência. Mas eu quero falar de um assunto que certamente é de muito interesse dos nossos advogados. A questão da anuidade, doutor. Hoje, o senhor acha que a anuidade, e ainda mais eu falo para o público aqui do entorno, aos advogados aqui de Valparaíso, Novo Gama, Lusiânia, que tem a necessidade de manter duas anuidades, tanto a de Goiás como a do Distrito Federal. O senhor, como presidente da OAB, futuro presidente da OAB seccional do Distrito Federal, o senhor tem alguma proposta no sentido de tornar a anuidade mais acessível à classe? Olha, Wilson, eu vou te dizer o seguinte, eu acho isso extremamente curioso, até porque a anuidade da OABDF é menor do que a daqui, né? Sim, sim. Aqui na OABDF a anuidade cheia é R$800 e aqui são 1.200. Agora você veja, a anuidade do advogado iniciante começa em R$200, 250, 300, 350 e aí 400 e vai para 800 depois do quinto ano. E você sabe qual é a anuidade do estagiário? Qual a anuidade do estagiário, doutor? R$400. R$400. Ou seja, o advogado recém-formado em Brasília. E aí é curioso isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas por que isso? Eu falo, porque o estagiário não vota. Sim. É por essa razão que ele paga R$400, enquanto o advogado iniciante paga até 350. Então, assim, essa questão do entorno é uma questão a ser levada em consideração, é uma questão a ser debatida, mas o que eu posso te dizer é que é muito irracional o sistema da nossa unidade no DF. É preciso realmente aproximar, né, cada vez mais a classe da sua representação na OAB, né? Doutor, e um assunto que teve em voga recentemente no país, um caso que aconteceu em Goiânia, um colega foi brutalmente agredido, né? E teve ali não só, eu acho que para além das prerrogativas que foram desrespeitadas, mas o direito de ser cidadão, né? Qual é a sua opinião sobre hoje o papel da OAB em relação às prerrogativas do advogado? Esse colega recebeu a minha solidariedade imediatamente. Eu, já em pré-campanha,
Manifestei no momento em que a coisa aconteceu, eu fiquei chocado com aquilo e acho que faz, é muito parte do que o advogado vem vivendo, né? A gente tem que retomar o nosso respeito, o nosso orgulho pela profissão, e acho que isso passa muito por uma questão mais proativa do que reativa. Sim. Eu acho que é um momento em que a ordem tem que estar presente junto às instituições para que a gente consiga trazer de volta essa representatividade do advogado e o respeito para que a gente... Porque nós somos, independente de qualquer coisa, nós somos o apoio técnico do cidadão, né? Nós somos a representação técnica do cidadão. E é o cidadão, mais do que o advogado nas suas prerrogativas, é o cidadão que é desrespeitado em primeiro lugar, porque a sua representação técnica não pode exercer a profissão. Então é um trabalho que eu pretendo, eu pretendo reaparelhar a nossa Procuradoria de Prerrogativas, que tinha 4 advogados, depois passou a ter 1. Ué, reduziu de 4 para 1 em vez de aumentar? Depois passou a ter 1 e hoje tem 2. E eu pretendo reaparelhar a nossa Procuradoria de Prerrogativas. Eu pretendo botar uma Procuradoria de Prerrogativas nas subseções, para que haja reação imediata, próxima aos fóruns. Mas no fundo eu acho, e isso é difícil você dizer que isso vai resolver, mas eu acho que passa por um trabalho institucional de conversa com os tribunais. E isso eu pretendo fazer. Perfeito. Buscar o respeito à advocacia, buscar o nosso orgulho de volta e permitir que a gente possa ser essa voz do cidadão, voz técnica do cidadão. Exercer, né, a profissão no seu pleno, né? E o detalhe, como o senhor falou, para além da técnica, do seu direito, mas o seu direito como cidadão, né? E eu quero até aproveitar a oportunidade, gente, registrar que certamente essa não é a atuação da Polícia Militar do Estado do Goiás, pois é uma polícia respeitada, reconhecida no Brasil, e esse certamente eu ouso dizer que foi um caso isolado de um cidadão que no mínimo merece a nossa pena, porque o que ele fez foi de uma brutalidade sem tamanho. Foi preso. Foi preso, merecidamente. Foi merecidamente preso, os outros foram afastados da polícia. Houve uma reação admirável, diga-se de passagem, da Polícia Militar do Goiás. Não podemos admitir, em pleno século XXI, o cidadão não poder exercer a sua profissão nos seus plenos direitos. E aí fica aqui o nosso reconhecimento à Polícia Militar do Estado de Goiás. E meus parabéns, já que o cidadão foi preso. Muito bem, parabéns, Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas um assunto também que a gente não pode deixar de abordar, doutor, e em tempos de pandemia, depois dessa pandemia, muita coisa mudou, né? Antes da pandemia, a sociedade certamente era uma, depois certamente será outra. Parece filme de ficção científica, né? Não, tem tudo pra ser, máscara. Né? É esquisito, é muito esquisito esse momento que a gente está vivendo. Mudou cultura, costumes e certamente vai mudar muita coisa, né? Mas um detalhe que eu tenho observado, a teleaula certamente vai ficar, a telemedicina também, e a teleaudiência, na sua opinião, veio para ficar? Espero que não. Não, na sua opinião não? Espero que não. A audiência, principalmente a audiência de testemunhas, é muito complicado fazer de forma virtual. Eu acho isso uma questão muito séria. Espero que mais cedo ou mais tarde a gente volte à normalidade. O ideal era, inclusive, que essas audiências não estivessem ocorrendo, que elas estivessem esperando para poder acontecer depois. Depois desse período. Mas estão acontecendo e eu acho que isso, de certa forma, vicia a audiência. Isso compromete o resultado da audiência? A gente não sabe quem está do lado. A gente não... Boa, bem bolado, bem pensado. A gente não sabe quem está do lado. Sim. Então eu um elemento gosto da extra. audiência presencial. Sim. Então eu acho que muitas das inovações que ocorreram a partir da virtualização dos processos
muitas delas são boas. Mas a audiência de testemunhas, eu continuo entendendo que ela tem que ser presencial, que o juiz tem que estar olhando na cara da testemunha e tem que estar dentro do ambiente de uma audiência. Isso é muito formal e era muito importante que continuasse sendo do jeito que é. Inclusive, um tribunal de júri não tem o menor sentido se não for presencial, né? Se não for ao vivo e a cores ali, não tem a menor razão de ser, né? Mas o detalhe que o senhor falou, interessante, não se sabe quem está do lado. Muito interessante. Agora, na sua opinião, após essa pandemia, a justiça, ela teve uma celeridade, ela sofreu um retrocesso? O que o senhor acha, na sua opinião? O que isso influenciou no andamento da nossa justiça brasileira? Bom, eu costumo repetir isso. Quer dizer, uma das coisas que me tirou de casa para hoje me apresentar como pré-candidato à presidência da OAB-DF foi essa modificação nos procedimentos, em que eu acho que se levou muito pouco em consideração o advogado, a advocacia. Eu costumo lembrar, aí não é uma questão elitista, mas é uma questão de onde eu atuo também. Então, os julgamentos virtuais, o primeiro que se iniciou foi o do Supremo. Isso foi muito discutido, o presidente era o ministro Toffoli, e foi muito discutido com a advocacia a forma de fazer esse julgamento virtual. E hoje ele funciona da seguinte forma: inicia o julgamento, o voto do relator está apresentado e dura uma semana esse julgamento, onde os outros votos vão aparecendo. Dessa forma, você vendo o voto, você consegue reagir, ainda que por memoriais, ainda que tentando despachar com os outros julgadores, você consegue advogar. Você consegue fazer esclarecimento de matéria de fato. Você consegue agir como advogado. Atuar em si. Mas é só o Supremo que tem isso. Depois disso, os outros tribunais todos abriram esse sistema de julgamento virtual, que é de uma semana, mas você vê abrir o julgamento, você não vê o voto e você espera uma semana para saber o resultado. Ou seja, você não esclarece nada, você não advoga coisa nenhuma e você fica esperando o resultado do julgamento. Simplesmente. E eu não consigo entender por que a ordem não brigou para que aquele mesmo procedimento que ocorre no Supremo Tribunal ocorresse no STJ, no Tribunal de Justiça, no TRF e nas instâncias administrativas, que também adotaram esse sistema de votação de uma semana, mas que literalmente abre o julgamento, você não sabe o que está acontecendo e você fica uma semana esperando o resultado. O julgamento só ocorre para os julgadores, não ocorre para os advogados. Não tem como atuar desse jeito? Não tem como. Não tem como. E aí eu pergunto, aonde estava a nossa OAB para se manifestar? Ela estava na cidade ou estava de férias? Silêncio no tribunal. É curioso isso, porque, enfim, o presidente é um colega que eu respeito muito, e ele fala, poxa, eu não consegui fazer nada por causa da pandemia. A pandemia, pronto, tá respondido. E eu falo, você não conseguiu fazer nada apesar da pandemia, né? Porque era hora de ter trabalhado, Era o momento de atuar, né, doutor? A advocacia pede o doutor Evandro Pertence, gente, porque essas e outras demandas, o olhar dele para o advogado explica a sua propositura. E é por isso que nós estamos trazendo ele aqui no programa Palavra Franca, para expor os seus pensamentos e você que está nos assistindo poder ter uma opção de análise e ter um voto consciente nas próximas eleições da OAB do Distrito Federal Seccional DF. Doutor Evandro, e aí, falando em doutor Evandro, a gente lembra, claro, do nosso saudoso ministro Sepúlveda Pertence, um homem de caráter ilibado, um homem que fez um grande trabalho ali à frente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu lhe pergunto, na sua opinião, hoje, o Brasil vive uma democracia, doutor? Acho que vive. Acho que as instituições estão funcionando, no meu ponto de vista estão funcionando, mas é uma democracia em risco, né? É uma democracia que a gente tem que resistir para garantir que ela continue. A democracia
ela nunca está construída. Ela é sempre um objeto em construção. Organismo vivo, né? Mas as instituições democráticas estão funcionando, têm reagido corretamente. O importante é que continue assim. Eu sinto falta da ordem nessa resistência democrática, mas eu entendo que nós estamos numa democracia. Há quem a ameace, mas a democracia está viva. Está resistindo, tá firme e forte. Né? A minha próxima pergunta é: qual a sua opinião entre o debate OAB e política? Dá para separar? Dá para caminhar juntos? Ou há reticências? A OAB tem que ser independente. A OAB não pode ter vinculação política. A OAB tem que ser uma instituição independente e em condições de reagir de forma independente. Sim, né? sim. Tem que ser independente para poder reagir a qualquer situação política. Mas a OAB não pode ter vinculação política. Inclusive até para que ela exista o papel dela de não só de fiscalizador, mas até de instrumento de equilíbrio entre os poderes. A gente sabe. No nosso estatuto está a defesa do Estado Democrático de Direito. E para exercer esse papel a gente tem que ser independente. É necessário, né, doutor? É necessário. Mas o senhor acha que nós hoje vivemos isso? Vivemos uma OAB independente? Eu quero falar não só do Distrito Federal, mas a nível nacional. Na sua perspectiva, ela está conseguindo fazer essa separação? Eu acho que a OAB Nacional falhou. Num primeiro momento ela tomou uma posição política e hoje o nosso presidente da OAB Nacional é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? Então houve uma vinculação política. Na OAB Regional, eu diria que foi muito mais independente. Além. Ela não funcionou. Ela não reagiu. Para você ter uma ideia. Não se posicionou. Não se posicionou. Para você ter uma ideia, no auge da pandemia, a gente teve o nosso secretário de saúde preso. Sim. E ele passou coisa de 5 meses preso e não houve reação da ordem. E a gente ficou sem secretário de saúde durante a pandemia. Então, assim, eu acho que a ordem, mais do que independente, foi inapetente. Não funcionou. A nossa pergunta, e aí é bem providente se eu falar isso, não só, acho que o primeiro escalão da Secretaria de Saúde, né? Foi. O primeiro escalão da Secretaria de Saúde foi todo comprometido e realmente não tinha uma pergunta para ele. A OAB precisa ser totalmente independente politicamente. E vou emendar, que é para já pegar ele já na reta também, né? Porque aqui a palavra é franca. Nós temos a possibilidade de depois ter um doutor Evandro já nas próximas campanhas, também um candidato político. Há essa possibilidade, doutor Evandro? Não tenho essa pretensão, não. Respondeu na lata. Eu não tenho essa pretensão. Meu compromisso é com a ordem. Sempre foi. Hoje mesmo eu podia estar pensando em alguma candidatura eletiva, né? Mas o meu compromisso é com a ordem, minha paixão é a advocacia e a OAB. E não tenho nenhuma pretensão política. Então nossos candidatos, nossos telespectadores e advogados e advogadas podem ficar tranquilos que, eleito presidente da OAB seccional do Distrito Federal, nós teremos um presidente para a ordem e para os advogados, correto? Com certeza. Esse é meu compromisso. Porque tem gente que gosta de aproveitar o movimento e depois se tornar candidato, né, doutor? Não achem que eu vá ser um presidente covarde, não achem que eu vá ser um presidente omisso. Eu vou exercer a presidência da OAB para os advogados. Muito bem. Esse é o doutor Evandro Pertence, pré-candidato à presidência da OAB seccional do Distrito Federal. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo doutor Ricardo Teixeira, que colaborou hoje, inclusive o ministro que relatou o processo do então presidente Collor foi o ministro Ilmar Galvão, uma parte muito providente para nosso programa hoje. Muito obrigado, doutor Ricardo Teixeira. Um abraço também ao doutor Adriano, que hoje esteve recebendo, né,
nosso convidado, o doutor Evandro Pertence para um Café. Doutor Evandro, continuando aqui a nossa conversa, e aí eu fico muito feliz de poder ouvi-lo, e certamente os nossos telespectadores estão se aproximando um pouco mais do senhor. Já já nós vamos para o quadro do ping-pong, que nós vamos conhecer um pouquinho mais da pessoa do nosso convidado. Mas antes eu ainda quero fazer umas perguntas aqui para o nosso convidado, que certamente você que está nos assistindo aí precisa saber. Doutor Evandro, a OAB, ela com esse papel de moderador e com esse papel também de manter as garantias, né? E nós acompanhando aí a atuação dela pelos anos, né? Ela atuou em momentos cruciais da nossa nação. E eu queria, nesse momento, saber do doutor Evandro, um dos momentos mais cruciais que, na sua opinião, a OAB marcou presença e ali disse que realmente mostrou a que veio. E esse é um dos momentos que o senhor acha que foi marcante na história do nosso país. Eu acho, enfim, são vários momentos, né? Sim. A gente tem, durante o período da exceção, a gente tinha a censura da imprensa, mas a ordem firme na resistência democrática. Aqui em Brasília, a gente teve a invasão da ordem no período aí, governo Figueiredo, general Newton Cruz, e a OAB foi invadida durante um congresso, né? E essa história é muito divertida, porque a partir da intervenção eles vão atrás das fitas do evento. Do evento. Né? E chegam lá e encontram uma fita que tocava o Fuscão Preto. Fuscão Preto. Todas as fitas foram recolhidas e retiradas da seccional. É um momento marcante da OABDF. A gente teve a participação da ordem no período da Constituinte, a gente teve a participação da ordem no impeachment do Collor. Então, assim, a ordem tem um papel de protagonista muito grande, e o ideal é que esse papel de protagonista não seja por opção política, né? Sim, sim. Que seja independente e que seja sem partido. Sem partido, para que ela tenha voz e vez, né? Com a devida autoridade e propriedade. Gente, interessante ouvir o doutor Evandro e a proposta dele como pré-candidato. Certamente são muitas, e a nossa próxima pergunta agora é, de todas as suas propostas, qual que hoje você pode apresentar como o carro-chefe, a que você acha que tem que ter prioridade? De todas as suas propostas para o seu pleito na OAB do Distrito Federal, qual seria hoje, na sua visão, a proposta que seria o carro-chefe da sua pré-campanha? Enfim, são tantos pensamentos, tantas coisas construídas a partir do que a gente vai ouvindo e do que a gente vai conversando, fica até difícil você falar num carro-chefe. O que eu quero é uma ordem protagonista, uma ordem que funcione para o advogado, e acho que eu diria, se eu fosse destacar alguma das coisas que a gente quer fazer, é a Escola Superior da Advocacia. A Escola Superior da Advocacia hoje, ela está esquecida, e a gente costuma falar, né? Quer dizer, o advogado, para conhecer a prática da advocacia, sim, a prática judicial, ele vai para a Escola Superior da Magistratura ou vai para a Escola Superior do Ministério Público, que são duas escolas que funcionam. E lá acaba se acostumando com os abusos. E aí, quando vai para a advocacia, não sabe se defender. Então, a gente quer criar uma Escola Superior da Advocacia que realmente ensine a advogar. Quer fazer a FAGE funcionar, que também é um espaço de aprendizado para o advogado, a Fundação de Assistência Judiciária, que sempre funcionou, sempre foi um espaço de estágio de jovens advogados e de estagiários mesmo, e quer fazer com que ela volte a funcionar também, que ela está escanteada hoje.
Então são duas coisas que a gente quer pegar de volta, quer trazer de volta. Quer dizer, a Escola Superior da Advocacia, na realidade, a gente quer construir. Sim. Tenho grandes acadêmicos andando comigo e muitos deles já abraçaram essa ideia, da gente fazer uma Escola Superior da Advocacia efetiva. Muito bem. É interessante que aí sim, essa Escola Superior da Advocacia vai realmente ser para advogados, né? Advogado. Bem bolado. Doutor, uma pergunta também que não quer calar, e aí certamente esse movimento que o senhor está encampando, que é o Fala ADV, correto? Como é que surgiu? Quem foi que deu esse nome a esse movimento? Como foi que você chegou a essa nomenclatura e a essa sigla? Que eu estava vendo ali agora, no meu carro tá lá a logo, né, do movimento. Quem foi que criou essa frase, esse movimento? Como é que foi criado? Na verdade é o nosso pessoal que criou, mas a ideia vem exatamente da formatação que a gente deu para esse movimento. Como eu costumo dizer, né? Eu fui presidente da Comissão do Advogado Iniciante há 20 anos. Sim. Né? Isso não me faz pronto para cuidar das angústias de um advogado iniciante hoje, que é uma situação completamente diferente. Não há outra forma de se buscar essa identidade do advogado com a ordem que não seja ouvindo. E aí surgiu o Fala ADV. Essa é a base do nosso movimento, que é, por exemplo, eu vi a Valparaíso, conheci o escritório do Ricardo, meu amigo Ricardo Teixeira. Isso é eu não poderia falar sobre a advocacia de Valparaíso se não fosse dessa forma. Eu sou um advogado, né? Eu sou um advogado, tenho um escritório no Lago Sul. Então eu tenho que vir e ver e aprender para poder representar toda a advocacia do DF. Eu aprendi com o Saf Carneiro, que foi meu primeiro presidente, exatamente isso, que você tem que atender desde o advogado que faz a COBAL, você sabe o que é a COBAL? Sim. Que leva os produtos de higiene para os presos, até o advogado de filme americano, que são aqueles grandes advogados. E no momento em que você se propõe a representar a advocacia do DF, você tem que alcançar todos esses lados. E eu não tenho a pretensão de saber como fazer isso. Então, por isso, o nosso movimento, ele não é de cima para baixo. Não é uma coisa de eu ensinar aos advogados o que eles precisam. É uma coisa de eu aprender com os advogados o que eles precisam e pensar como é que eu vou poder retribuir a eles a confiança do voto que eu estou pedindo. Engraçado, gente, que em tantos anos de eleições da OAB-DF, nunca o entorno foi tão lembrado e foi tão visitado. E aí, nós estamos vendo aqui um pré-candidato, na pessoa do doutor Evandro, que veio ao entorno, que deixou o plano piloto e veio a Valparaíso, veio ao entorno, ouvir a advocacia do entorno. E aí, doutor, para esses nossos advogados que são aqui do entorno, são de Valparaíso, região, Novo Gama, Lusiânia, e certamente muitos não só têm a OAB do Goiás, mas também tem a OAB do Distrito Federal. Qual seria, na sua perspectiva de administração na OAB, no seu pleito, qual seria a visão para estar com esses advogados do entorno? Eu tenho um grande apreço pelo Dr. Pedro Paulo, que é candidato aqui no Goiás. Espero que a candidatura dele tenha sucesso, é minha também, e que a gente possa andar junto. Normalmente, eu vi, por exemplo, uma questão de direitos humanos aqui no entorno. Sim. E que não houve reação da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. E normalmente a gente pega uma delegação da OAB de Goiás e reage aqui no entorno. Sim. Né? E eu pretendo que seja assim, quer dizer, ou com o Dr. Pedro Paulo, ou com quem quer que seja que venha a presidir a OAB de Goiás. Eu tenho a impressão de que a OAB-DF é mais próxima do que a OAB de Goiânia. Tá bem aqui do lado, né? E acho que a gente acaba atuando aqui de qualquer jeito. E pretendo que seja como sempre foi, que a gente possa estar aqui sempre. Muito bem.
Esse olhar faz toda a diferença para a advocacia do entorno. O entorno hoje que tem, juntando essas cidades aí, milhões de habitantes, mas também centenas de milhares de advogados que atuam no Distrito Federal e também no Goiás. Gente, essa é a nossa entrevista especial, terça-feira. Quero mandar um abraço para os nossos médicos, né? Dia 18 foi o dia do médico e eu quero aqui de público parabenizar essa classe, né? Tão importante e ainda mais em tempos de pandemia, que são nossos verdadeiros anjos sem asas. Os meus parabéns e os meus cumprimentos a toda a classe médica do nosso país. Muito importante, né, doutor, lembrar dos médicos? Sim, claro. São importantíssimos. Ainda mais nesse tempo aí de pandemia. O senhor se contaminou com vírus, doutor? Não. Graças a Deus. Mas eu tive os meus probleminhas. Eu tive um princípio de ansiedade. Esses dias minha pressão subiu. E se não fossem os meus médicos, eu não ia estar aqui tranquilo, assim como eu estou. Que bom, que bom. Parabéns a toda a nossa classe de médicos, né, do Brasil, em especial do Distrito Federal e também do entorno. Doutor, depois dessa pandemia, muita coisa mudou, a internet mudou, os hábitos, os costumes. Agora, eu quero fazer uma pergunta bem mais pessoal. Na sua opinião, o senhor mesmo, como pessoa, o que essa pandemia, o senhor acha que mudou assim, o seu dia a dia, a sua rotina? Eu posso dizer que no ano passado, se eu fosse incluir alguma coisa no meu currículo, era a condição de professor de ensino fundamental e bedel. Eu fiquei cuidando dos meus filhos e botando os dois para assistir aula. Você que coordena a laminada. Hoje já voltaram para atividade presencial. Graças a Deus. Mas o primeiro ano foi basicamente o que eu fazia até a hora que encerrava o expediente do colégio. Sim. Por mais que tentasse trabalhar, eu tinha que ficar cuidando dos meninos. Uma experiência ímpar, né, doutor? Foi uma experiência ímpar. É esse aí, gente. É esse advogado que é pai, né? Foi juiz eleitoral. O senhor foi juiz eleitoral no Distrito Federal, correto? Fui juiz do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Participei do tribunal por 4 anos. Foi primeiro como titular e depois reconduzido. Deixa eu fazer um pinga-fogo aqui então. Aproveitando a oportunidade que o senhor já atuou no eleitoral. Doutor Evandro, na sua opinião, o senhor acha que hoje as nossas urnas são realmente seguras? São. São? São. Eu tenho convicção disso. São seguras, são auditáveis. O fato de não haver a impressão do voto não muda nada, porque o registro fica ali, as urnas são separadas, elas não têm contato com a internet, elas são autônomas e imediatamente após a votação sai o boletim de urna que vai para a porta e você pode, a partir dos boletins de urna, você pode acompanhar também o resultado das urnas e são transmitidos, os resultados das urnas são transmitidos diretamente para o tribunal, de forma direta, sem contato com a internet. Eu tenho muita segurança nas urnas eletrônicas. Tenho medo desse processo virtual de votação que nós vamos passar na ordem. Sim, que é um lançamento, né? Novidade, né? É uma novidade. De cara, já compromete o sigilo. Sim. Não tem como você ter sigilo se você pode tirar a fotografia do voto, se você pode ser cobrado por alguém para votar de determinada forma. Sim. O sigilo já vai embora. E de outro lado, assim, eu sei que na última quarta-feira passada, aliás, foi na sexta-feira passada, a gente esteve na ordem para ouvir da comissão eleitoral, sexta-feira retrasada. A gente esteve na ordem para ouvir com a comissão eleitoral o relato da empresa que foi contratada para fazer a nossa eleição. Sim. E a empresa nos disse que o sistema não está pronto, que ela foi contratada na quarta-feira anterior. Então, assim, a proposta de eleição virtual é proposta de campanha da atual gestão, mas eles estão fazendo isso de forma assodada, em cima da hora, e até hoje a gente não sabe como ela vai se dar.
Então é muito pouco democrático isso, acho muito perigoso, eu diria. No mínimo temerário, né? Temerário. Engraçado. E aí, essa é a primeira eleição virtual. Mas eu não entendo porque que não foi preparada antes, né? Como é que ela é contratada? Fala, aí, ADV. Por quê? Praticamente 40 dias da eleição e a gente não tem o sistema pronto. Uai, mas nós já estamos às portas já? E vai dar tempo? Eu não sei, eu desconheço. Fica aí no ar a pergunta. Questionamento. Esse é o Dr. Evandro Pertence, pré-candidato à presidência da OAB do Distrito Federal. Doutor, interessante aí, falando em voto, eleições virtuais. Esse é o primeiro processo que vai ser virtual, né, da OAB. Na sua gestão, o que o senhor pretende implementar? E aí essa pergunta vai envolver, né, bastante as nossas advogadas aí. A participação da mulher hoje na OAB, na advocacia. Me responda, qual a sua opinião sobre o papel da advogada mulher na OAB? Olha, eu posso dizer que nós valorizamos muito a mulher advogada e a minha chapa pretende contemplá-la em várias posições de poder, seja na nossa diretoria, seja no Conselho Federal, seja no Conselho e na própria Caixa de Assistência. Eu quero priorizar as mulheres, elas são hoje maioria no DF, entre os profissionais de advocacia. E, enfim, e como eu sempre falo para elas, eu seria um macho opressor se eu pretendesse resolver o problema delas. O que eu quero é dar espaço para elas, para que elas próprias saibam cuidar da questão da mulher advogada. Ou seja, temos um advogado que também apoia, até porque nós estamos no outubro rosa, né, gente? Outubro rosa é o outubro das meninas. Então temos aqui um pré-candidato que apoia a participação da mulher na advocacia. Gente, o programa já está quase terminando, meu Deus do céu. Eu nem vi o programa passar, o meu diretor já está aqui me dizendo que o horário já foi embora. E eu não posso deixar de fazer o quadro ping-pong, que é o momento que é onde a gente conhece um pouquinho mais do nosso entrevistado. E agora, com o patrocínio todo especial da Lanchonete Pizzaria do Nerinho, aquele nosso patrocinador oficial que toda sexta-feira você concorre a uma pizza, né? Ao vivo também, é só participar. Pizzaria e Lanchonete do Nerinho. Com o patrocínio da Pizzaria do Nerinho, vamos agora para o quadro Ping Pong. Doutor Evandro, uma pergunta que não quer calar. Se o senhor for convidado no almoço, no jantar, qual é o prato que, na sua opinião, esse prato não pode faltar? Olha, eu gosto de vários pratos, mas no momento em que você se dispõe a fazer uma campanha política e circular a Brasília inteira, eu tô com a saudade de comer uma buchada, um sarapatel, um caldinho de mocotó. E isso tá difícil. Rapaz, buchada. Como é que eu vou fazer uma campanha sem comer uma buchada? Aí não dá, né, doutor? Rapaz, eu fiquei até emocionado agora. Buchada, sarapatel. Meu Deus, mocotó. Mocotó, um caldinho de mocotó. A gente foi a Ceilândia recentemente. Mas a feira tava fechada. Pá. Mas eu tô salivando. Rapaz, deu até água na boca agora. Parabéns. Esse merece seu voto. Ele gosta de sarapatel, merece seu voto, gente. Não tem jeito. A concorrência pode pirar. Doutor, e na sua opinião, um livro que você leu e pode aqui compartilhar e recomendar para os nossos ouvintes? Eu diria Getúlio, do Urila Filho. É um livro que me cativou, é muito interessante. São três volumes, né? Sim. O terceiro eu ainda não comprei, eu já li os 2 primeiros. O primeiro conta a infância dele, que era algo que para mim era completamente desconhecido. Aí o segundo já conta após a Revolução de 30. E o terceiro deve vir com a parte que deve ir até o suicídio dele. Mas é um livro, são livros muito bons. Foi o primeiro que me veio à cabeça, mas eu podia falar de outros tantos. Mas o título, só por si, Getúlio... Getúlio é um personagem interessantíssimo, né? Que passa tanto
um questionamento de um sistema político viciado, depois uma ditadura e depois na democracia bota o retrato do velho no mesmo lugar, né? Esse fez parte, né, da história. E termina tirando a própria vida no momento de golpe. Difícil. Mais uma história que vale a pena você ser lida e eu recomendo também. Doutor Evandro, uma música que essa é a música do doutor. E essa aí, quando alguém toca, né? Rapaz, essa música aí é a música do doutor Evandro. No meu casamento eu disse isso, falei pra minha mulher, que ela era o meu vilarejo, que é a música da Marisa Monte. Marisa Monte, Vilarejo. Essa daí é show, viu? Canta demais, Marisa Monte. Vilarejo é a música do doutor Evandro Essa Pertence. é a música com a qual eu canto a minha mulher. Oh! Vilarejo. Manda um abraço aí pra ela, meu nome dela? Carolina. Doutora Carolina, um abraço. Olha, ó, gente, a produção encontrou a música aí, ó. Olha aí, ó. Vilarejo. É terça-feira, mas tá com cara de sexta. Pode aumentar o som. Rapaz. Olha aí, ó. Sucesso total! Merece música, merece música, merece música, doutor Evandro. Doutor Evandro, e um filme que o senhor assistiu e marcou? Não, eu acho, recentemente eu fiz, por conta do Dia dos Professores, aí eu indiquei 2 filmes. E acho que hoje eu falaria como eu tenho que indicar um, aí é To Serve With Love. Eu não sei qual é o nome em português, né? Não sei exatamente qual foi a tradução, mas é com Sidney Poitier, que ele é um professor de uma escola em Londres, e é um filme muito bonito. E aí eu lembrei dele no Dia dos Professores, fiz a indicação dele e tô com vontade de assistir, eu tô procurando para ver de novo. Então acho que a indicação hoje é essa. Valeu, top demais. Os professores. Um abraço, né? Que foi agora o Dia dos Professores recentemente a todos os nossos professores. Parabéns. Rapaz, e o time, hein? Estão me perguntando aqui, tô querendo saber qual é o time do homem, gente, o time. Fala, é verdade mesmo? Olha aí, pessoal. O jeito de falar é assim, Galo! O homem é 13, gente. Olha aí, ó. Do mundo a vencer. É Galo mesmo, velho. Clube Atlético Mineiro. Uma vez até morrer. Gente, vou pegar, não tem jeito não. Gente, essa entrevista aqui sensacional. Inclusive, eu já vou mudar o quadro ping-pong, já vou aumentar agora mais uma pergunta. Vai ser 6, né? O time também. Doutor, esse é o momento agora onde o senhor diz aí a sua frase, e ao dizer a sua frase, você faz suas considerações finais e seus agradecimentos aos nossos convidados. Eu, enfim, me limito a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Júlio. Eu acho que se eu fosse dizer uma frase, é a que eu posso não concordar com uma palavra do que você disse, mas vou defender o direito de você dizê-la o resto da minha vida. Né? Muito bem. Essa frase é atribuída a diversas pessoas, homenagem às mulheres, inclusive. A minha frase, que é a defesa da democracia mesmo, o direito do debate, o direito à divergência, o direito à luta pela convergência a partir das ideias. E essa é a base do que eu sou.